Olá pessoal, vamos então para a resolução das questões de física da prova da PUC 2022-1, uma prova que contém física, química e biologia na mesma prova e as questões de física foram relativamente bem elaboradas, embora role uma pequena crítica para essa primeira questão. A questão de número 31, ela cita que duas partículas idênticas A e B encontram-se em repouso nos pontos 1 e 2. A está numa altura 1, né, uma altura bem lá em cima, e a 2 está no nível do solo, tá, gente? A partícula A parte do repouso por uma superfície sem atrito. Isso é chave, o sistema é conservativo. Conservativo, meu sistema, tá? Não vai haver perda de energia da bola A até chegar no nível onde está a bola B no chão. Ela vai colidir com a partícula B, e após a colisão as duas vão ficar unidas e vão juntas atingir uma altura no ponto 3. Alguns detalhes importantes, elas vão passar a andar juntas, a colisão é completamente inelástica. Houve a máxima perda de energia cinética durante a colisão. E depois elas subiram e eu sou obrigado a considerar que aquela subida é um trecho também sem atrito, como era o primeiro trecho, uma vez que o enunciado não fala nada. Com base nas informações apresentadas, considere as seguintes afirmativas. Vamos nessa. Primeira, não há perda de energia pela partícula A antes de colidir com B. Barbada, está descendo por uma rampa sem atrito, o sistema é conservativo, não há perda de energia nenhuma. Cara, bem tranquilo. A minha assertiva 2. A quantidade de movimento do sistema logo após a colisão é conservada. Na realidade, toda e qualquer colisão, elástica, inelástica, completamente inelástica, conserva energia mecânica porque no momento da colisão a força é interna. E se no momento da colisão a força é interna, né, eu tenho dois impulsos opostos que se anulam e a quantidade de movimento do sistema em qualquer colisão é conservada. É um conceito básico. Tá certo também. A pequena crítica que a questão merece se encontra agora na assertiva 3. A conservação de energia mecânica após a colisão até as partículas atingirem a altura máxima. Galera, ele não está me dizendo com certeza plena e absoluta, tá, que no trecho 2,3 eu tenho um trecho sem atrito. Vamos voltar ali para o início da questão. A partícula A parte do repouso pela superfície sem atrito da pista e colide com a partícula B. Ele não está me dizendo se após a colisão eu tenho isso ocorrendo. O que ele está me dizendo é que a 3 está errada. Então se o aluno pensa, é tudo sem atrito, então conserva a energia mecânica, ele vai marcar que a 3 está certa. Mas olha de novo o que a 3 está dizendo, ó. Há conservação de energia mecânica após a colisão até as partículas atingirem a altura máxima. Se for sem atrito, isso estaria certo. Na minha opinião, a banca escreveu mal a 3. Porque houve uma perda de energia mecânica quando? Durante a colisão, porque a colisão foi completamente inelástica. Mas após a colisão, com as bolinhas já saindo juntas, com uma velocidade inicial do chão, e chegando lá em cima, se não houver atrito, houve conservação de energia. E ele está dizendo que não houve, ele está considerando a 3 como errada. Então eu sou obrigado a considerar que ele está pensando na colisão completamente inelástica. Mas aí não deveria ter colocado após a colisão, porque a perda de energia da colisão completamente inelástica ocorre durante a colisão. A questão deveria ter sido reavaliada, né? Poderia ter sido inclusive anulada essa questão, ou simplesmente alterado o gabarito para a letra D de Dinamarca, tá? Gente, a segunda questão da prova é uma questão que deu um pouquinho de trabalho para alguns alunos, tá? O gráfico indica a temperatura em função do tempo. Para um recipiente que está aberto e tem lá um certo material dentro dele, tem uma fonte térmica que fornece calor a uma potência constante, tipo a chama do fogão, está fornecendo a mesma quantidade de calor por segundo ou por minuto, tá? A partir do começo da ebulição,
quanto tempo em minutos levará para que toda a água desapareça do recipiente, ele quer uma ebulição de todo o material que está lá dentro. Ele despreza a evaporação, que é o que acontece antes da fervura, manda considerar o calor latente de vaporização 540 calorias por grama, que é o meu regulador de unidade, né? Caloria na energia, grama na massa, e o calor específico da água comum, caloria grama grau Celsius, os elementos ocorrendo na CNTP. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer, pessoal, é descobrir qual a potência térmica, tá? Porque com essa potência térmica eu consigo calcular o tempo que vai levar para ocorrer a ebulição. E eu vou pegar a potência térmica a partir dos dados que eu tenho. Os dados que eu tenho são o aquecimento da água, ok? Então vamos nessa. Eu tenho um aquecimento numa quantidade de calor sensível, que é a potência da fonte térmica vezes o tempo do aquecimento, mc ΔT. Eu peguei um tempo de 4 minutos, eu fui de 1 a 5. De 1 a 5 eu tenho 4 minutos. A massa eu não conheço, o calor específico é 1, e nesses 4 minutos a temperatura foi de 30 para 70. Ela elevou 40 graus. Isso me permite descobrir que a potência térmica é 10 m de massa, caloria por minuto. E aí eu vou na mudança de estado, eu vou na ebulição. Quantidade de calor latente, a quantidade de calor eu também escrevo na forma de potência vezes tempo. Uma potência que eu já tenho, que é 10 m, a massa que eu não tenho e o calor de ebulição que ele me deu, que é 540, observa como todas as unidades estão bem ajustadas. Anulando a massa dos dois lados, a gente chega a 54 minutos para ebulir toda a água. É uma questão bem feita. Questão 33. Muita calma nessa hora. A figura que segue apresenta dois recipientes com capacidades de 1000 ml, contendo cada um, respectivamente, 700 ml de água e 700 ml de azeite, líquidos diferentes. Beleza. Duas bolinhas idênticas. Cara, essa informação é chave. É a mesma bola. Bolas idênticas. É a mesma bola. Está boiando em equilíbrio nos dois fluidos. Para tudo. Se a mesma bola está em equilíbrio nos dois fluidos, em ambos os casos, a força resultante sobre ela vale zero. Então o empuxo e o peso são iguais. Conclusão óbvia. Se é o mesmo peso, é o mesmo empuxo. Então os empuxos que as esferas sofrem é o mesmo. Ah, mas Alex, tem um troço aí que não olhou. Tu não tinha que levar em conta a densidade do líquido para ver o empuxo? Se eu estivesse calculando o empuxo, sim, eu deveria fazer isso. Mas eu não estou calculando o empuxo, eu estou deduzindo a partir dos dados da questão que se a mesma bola está em equilíbrio em dois líquidos diferentes, sendo a mesma bola, é o mesmo peso. Para resultante valer zero, em ambos os líquidos tem que ser o mesmo empuxo. É uma conclusão relativamente lógica. Então eu sei que o empuxo e o peso são iguais em cada um dos líquidos. Ah, mas tu consegue ver por que no azeite a bola deslocou mais líquido? Claro que sim. Eu posso ver por matemática, né? Substituindo o empuxo por densidade do líquido e volume do líquido e o peso por densidade do corpo e volume do corpo. E vendo que quanto menos denso for o líquido que exerce o empuxo, para ele continuar exercendo aquele empuxo, o corpo nele tem que deslocar mais líquido. Por isso que no azeite a bola afundou mais, porque o líquido é menos denso, então para fazer o mesmo empuxo ela teve que deslocar mais líquido. E na letra D eu tenho isso, ó, nas duas situações o peso da bolinha é igual ao módulo do empuxo exercido, está equilibrado nos dois casos. Gente, arriscaria dizer que essa foi a questão mais direta, mais simples da prova. Questão 34, uma questão de defeitos de visão, correção de defeitos de visão. No meu ponto de vista, é uma questão bem legal. Ele fala ali que a Clarice diz que enxerga tranquilamente de perto, de longe fica difícil. Clarice é míope, tá? Que a Lúcia é o contrário, não consegue ver bem as mãos, vê de perto, mas consegue ver longe. A Lúcia é hipermétrope, né, pessoal? Ah, mas como é que eu tinha que saber disso? Cara, quando a gente estuda lentes, a gente tem que estudar defeitos de visão. E o cara tem que conhecer as características dos defeitos de visão. É parte do conteúdo que o aluno precisa levar para a prova. O professor solicita que 4 estudantes
Escrevam numa folha os diagnósticos, então, da Clarice e da Lúcia. Né? O W falou que a Clarice tem presbiopia é vista cansada, é doença de idoso. Estudante X, Clarice tem miopia, precisa usar lente divergente, estou com ela. E a Lúcia tem hipermetropia e precisa usar lente convergente. Estou com a... Cara, a estudante X é a que acertou. Aqui estão os defeitos de visão. Na miopia, eu estou formando a imagem antes da retina. Eu uso uma lente divergente para fazer um desvio de raio de luz que forme sobre a retina. Na hipermetropia, eu formo depois da retina. Eu uso uma lente convergente para fechar esse raio de luz e eu conseguir formar a imagem na retina. E o astigmatismo, que ele até não citou aqui, tu tem uma perda de nitidez, né? Tu forma a imagem, abre aspas, torta. Então tu usa uma lente cilíndrica, né, para fazer a correção, para deixar retinha essa imagem em cima da retina. Então, no caso, estava certa ali a aluna que fez a anotação X, ela identificou corretamente a hipermetropia e a miopia. Galera, uma boa questão também de lentes aí. Questão 35, já está desenhado ali uma bobina, está desenhado um medidor de tensão e está desenhado um ímã. Cara, é questão de indução eletromagnética, com certeza. E uma sala de aula de eletromagnetismo, no currículo básico dos cursos de engenharia da Escola Politécnica da PUC, o professor de física apresentou a figura a seguir. Em seguida, o professor descreveu a situação. Temos aqui um amperímetro, medidor de corrente, podia ser um voltímetro também, a proposta é ser igual. Está na presença de um ímã que está estacionário na vizinhança de uma bobina. Atenção, está estacionado, está parado na vizinhança de uma bobina. O medidor indica a presença de uma corrente elétrica da esquerda para a direita no solenoide. O que há de errado na figura? Galera, o ímã não podia estar parado. Quando que vai surgir uma corrente induzida numa bobina? Quando houver uma variação de fluxo de indução lá dentro. E o fluxo varia ou por campo, que é o caso da questão, onde eu vou aproximar e afastar o meu ímã, né? Eu vou alterar o campo, ou por ângulo, teria que ter uma rotação do ímã, ou então por área, eu poderia estar mudando a área da minha bobina. São os três fatores que vão mudar o fluxo de indução. Então, no caso, a letra C, o ponteiro deveria indicar que a intensidade da corrente é zero, porque o ímã está parado. Então não está havendo variação de campo, nem de área, nem de ângulo. A questão termina sendo uma questão bem acessível. A última questão da prova da PUC de 2022 é uma questão que envolve radioatividade, bem comum a PUC botar uma das questões de moderna, né, do que ela está completamente correta. Substâncias radioativas podem emitir radiações alfa, beta, gama e nêutrons. Na pesquisa sobre a natureza e a propagação das radiações, usam-se campos magnéticos, entre outros recursos. O campo magnético pode influir em trajetória de radiações. Galera, vamos lembrar, o que tu precisa para ter força magnética atuando numa partícula? Lembra da equaçãozinha aquela do BQV, bem-vindo querido senhor Teta? Para tu ter força magnética sobre uma partícula, vamos lá, ela tem que estar num campo, tem que estar carregada, tem que estar andando e de maneira não paralela ao campo, que é o BQV seno θ. Ter campo, ter carga, estar andando não paralela ao campo. Então, quem aqui pode sofrer influência do campo? Quem tem carga. Quem é que tem carga? Quem tem carga vai ser a alfa e a beta. Ah, mas ele não falou isso na questão. Mais uma vez, isso é conhecimento que o aluno tem que levar para a prova, conhecimento básico de radiações. Alfa, beta, gama, beta mais, beta menos, né? Tem que saber as características dessas radiações que são emitidas por materiais radioativos. Então, quem pode desviar é alfa e beta. Galera, tá morta a questão, é Brasil. Porque onde ele fala gama e nêutron, não tem carga e elas não desviam. Na realidade, a terceira lacuna é inútil. Se durante a trajetória o módulo da velocidade não relativística dobrar, a energia cinética vai, energia cinética, mv² sobre 2. Se a minha velocidade dobrar, eu vou quadruplicar a minha energia cinética, o que corrobora letra B de Brasil.